Boa noite, pessoal. Estamos de volta com Nefrotalks. Que esse ano de 2026 seja um ano de muita produtividade, muito trabalho. E estamos abrindo com nosso amigo, colega, Dr. Hugo Cardoso, que dispensa apresentação. Dr. Hugo, eu posso falar por mim, que é um dos profissionais da área de nefrologia que me inspiraram no início da minha jornada. Então, a pessoa que eu tenho enorme prazer em trazer aqui para falar um pouco sobre a nefrologia para a gente. Dr. Hugo atende em Goiás, o serviço especializado em nefrologia, e fora o atendimento, viaja esse Brasil inteiro, dando aula, palestras, né, em cursos de pós-graduação, em eventos, em congressos, e é um profissional extremamente engajado na educação continuada à frente do CBNUV, né, o nosso atual presidente do Colégio Brasileiro de Nefrologia e Urologia Veterinária, além de ser sócio da Sociedade Brasileira de Nefrologia, membro fundador do Colégio Latino-Americano de Nefrologia e Urologia Veterinária. Então, é um colega extremamente engajado, né? E vou te chamar de professor, viu? Não de doutor, mas professor, é um prazer tê-lo aqui conosco, tá? E vamos falar um pouquinho, né, hoje sobre a nossa tão querida nefrologia, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Sabe uma das coisas mais interessantes que você falou aí nessa apresentação minha? Eu falo que a apresentação é só coisa formal, né? Nós somos aqui amigos, né? Eu achei assim o melhor de tudo você falar isso. E realmente, dos três aqui, eu acho que a única que eu não pude ter algum contato em sala de aula, né, dando aula, foi a Gabi, né? Sim, A Fran, você, né? O Daniel a na gente pós, Sim. só em congressos. só em É, congresso, né? e foi uma das aulas mais incríveis da minha pós-graduação. Acho que eu já te disse isso. Só não pede Paguei ela. pro nosso papito, tá? Por favor. Ninguém ganha dele, né? Não adianta, ninguém ganha dele. Juliette número um, continuo sempre. É, Papito Júlio. Que fechou o podcast, né? Na sequência de podcast de vocês aí o ano passado. Foi maravilhoso. Eu vi todos, tá? E vocês estão de parabéns. Obrigado por estar aqui com vocês. Me sinto extremamente honrado de ter essa oportunidade de falar com vocês. Falei que eu estava um pouco nervoso, porque ser o primeiro não tem comparação. E depois do Júlio, aí é complicado, né? Mas a gente gosta de falar de nefro, de uro, e aqui vai ser um bate-papo. Tem uma canequinha, né? E eu não Obrigado tenho. também. Nem eu. Então, estou muito metido, né? Tem a canequinha aqui com água para fazer sentido com o assunto que nós vamos falar, né? Exatamente. Então, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho da caneca. E vamos lá, estou à disposição de vocês. Muito bom. Presente o Gabi? tema, Daniel. O Daniel ficou tão empolgado, esqueceu de falar o tema. Não, sim, o tema nós vamos falar de urolitíase. E aí, eu gostaria de abrir, deixando o assunto, talvez nesse início, uma abordagem um pouco mais ampla, para depois a gente ir aprofundando um pouquinho em cada detalhe. Mas eu acho que o que tem grande relevância, assim, acho que no momento que a gente vive, que a gente deve discutir um pouquinho sobre isso, é, são as diferenças, né, de abordagem, como que a gente abordava esse tema há 10 anos atrás e como a gente está abordando agora, né, eu acredito que todo mundo tem trabalhado é, muito bem na área e tem evoluído muito, né, em relação a diagnóstico, a tratamento, a abordagem. Então, eu queria, professor, que você nos dissesse um pouco qual que é a visão de 10 anos atrás e em que lugar que a veterinária está hoje é, nesse assunto. Essa foi a forma mais carinhosa que o Daniel falou que eu tô ficando velho, né?
Vocês não entenderam. Tem um gentleman 10 nesse anos cara, é viu? pouco tempo demais. 10 anos é muito pouco tempo. Eu tenho 10 anos de formada? Você já tem tudo isso? 10 anos de formada. Eu também, Parece, não. fazendo agora. Ah, vocês não parecem, não, gente. Ó, Para com isso. é só o Sério? Botox. Brincadeira. Nossa Senhora. Mas, Daniel, interessante essa pergunta porque olhar para o passado ensina muita coisa para gente, né? Pensando nisso. E acho que existe até um mantra do mal. Eu gosto de falar isso. Existem alguns mantras do mal da nossa profissão, né? Do tipo, se tem sangue na urina, vamos passar antibiótico, porque é sempre infecção, né? E aí eu vejo o seguinte: existia muito essa prática de ter o paciente com pedra, cálculo urinário, e já falar que tinha que fazer uma cirurgia, passar um antibiótico, porque provavelmente tinha uma infecção junto, né? Então, antibiótico, cirurgia, já entrega um orçamento ali de cirurgia, e vamos passar a dieta desse paciente para uma ração específica, né? Há 10 anos atrás existia a proposta da ração urinária para mexer com o pH, por exemplo, né? Então, abaixar o pH. E acho que isso resume muito o que se praticava lá atrás, né? Ou seja, uma abordagem muito simplista, ao meu ver, frente ao que é pedra, né? Cálculo urinário, eu falo que ela é aquela pedra ou aquelas pedras, onde é que elas estiverem formando no trato urinário, seja em rim, ureter, bexiga, até pode já estar na uretra, obstruindo, né, o fluxo urinário. Ela é manifestação de problemas. Podem ser problemas básicos, até de manejo de como esse paciente, o que ele come, o que ele bebe de água, né, se ele segura ou não xixi. Isso é o básico. Estava falando isso hoje, né, em atendimento. Até questões que envolvem possibilidade de fator genético. Algumas raças pode ter, né, mais predisposição, outras não. Algumas alterações hepáticas, enfim. Olha só, de uma forma resumida, eu falei que há 10 anos atrás, olhar para um diagnóstico de pedra num exame de imagem e dizer que cirurgia e uma ração com a característica de abaixar o pH da urina iria resolver tudo, não ia. Por isso que eu atendi muito paciente que chegava já para o meu atendimento em nefrologia e urologia muito chateado, para não dizer outra palavra, porque falava assim: aí, eu quero que você me explique, porque me disseram que a ração ia resolver pedra e voltou a ter, né? Então, quando a gente olha hoje, há 10 anos atrás não tinha uma discussão dessa. É o que eu falo, gente. A gente evoluiu muito. Há Sim. 10 anos atrás, eu comecei com a Nefro e Uro em Goiânia, como um serviço de especialidade. Eu não tinha isso aqui. Isso aqui, de certa forma, é conhecimento que a gente está discutindo, propagando, ajudando. Então, era um sentimento solitário mesmo, né? A gente tentava conversar com o pessoal da pós, os nossos professores, os monitores, mas não era como é hoje. Então, hoje a gente tem isso, para dizer que pedra não é só tirar cirurgicamente e passar a ração urinária, que é a mais famosa, né? É esse termo, ração urinária. Tem várias marcas que utilizam esse termo para algum auxílio nesse contexto de tratamento para pedra. Então hoje eu vejo que com isso que está tendo aqui, o conhecimento propagou, novos estudos mostraram para a gente uma melhor abordagem para se diagnosticar, entender por que formou e prevenir, não voltar a ter mais, né? Então hoje, na atualidade, a gente tem a consciência de que pedra existe um monte de coisa envolvido para ter a formação dela. Ou seja, esses problemas que a gente precisa ir atrás são vários. E a gente nunca pode achar que é só um ou outro, porque a gente pode acabar deixando de entender realmente o porquê que formou. Hoje em dia se faz muita análise de pedra. Outra coisa que mudou, né? Para a gente fechar esse raciocínio, a gente tem que fazer a análise das pedras. Entender de que ela é feita, o que está ali dentro.
Lá atrás, há 10 anos atrás, eu lembro, por exemplo, de pacientes que eu até estava no estágio curricular, a gente pegava pedra para a gente para mostrar para a mãe. Aqui, mãe, ó, eu tô formando, eu tô com uma pedra aqui, isso aqui foi um cachorrinho, um gatinho que formou, e não se mandava pedra para análise, né? E aí alimentava mais aquela abordagem muito simplista. Tirei, passei uma ração, e será que deu tudo certo? Nem se preocupava com a questão de água. Hoje não. Hoje a gente tem laboratórios que fazem análise de pedra de uma forma realmente que vai nos ajudar a entender, para a gente ter o que eu gosto de dizer, uma abordagem com resultado. A abordagem com resultado é: entenda o seu paciente, o que os exames estão falando dele, diagnostique e trate da melhor forma possível. Podemos E é ir embora porque acabou a aula. colocando um parênteses aí, em relação ao exame, né? Eu acho um exame tão bonito. Cada vez que eu pego um exame de análise de cálculo, é um dos exames que eu acho mais bonito. A imagem, né, que a gente tem, as informações, é muito legal. Eu gosto muito. Quando chega o resultado, assim, é muito bom, gratificante. Você mostra pro responsável do animal, né? Ele consegue ver, enxergar aquela pedra, e eles colocam uma imagem grande, tem umas pedras que dá medo na gente, né? Uma última que eu vi, eu falei, isso é um alien, só pode ser um alien, porque isso não é uma pedra só, né? E aí tá lá descrito, ó, tem isso. Aí se você já começou a falar na consulta, né, prévia do que é pedra, o cara vai começar, mesmo que seja leigo, a fazer as conexões, né? Tem mineral, aí você falou de alimentação, alimentação tem mineral, tem questão do cálcio, aí vai, né? Exato. Mas, Hugo, mais uma vez, muito obrigada por ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente na sua agenda corridíssima de aeroporto, que eu acompanho. E vamos começar, que eu estou ansiosa para aprender, porque eu não sei vocês, mas eu estou pegando muito cálculo. Tá assustador aqui, pelo menos para mim, assim, talvez hoje, sei lá, 60, 70% dos pacientes que chegam para mim têm cálculo. E eu queria saber de você, assim, qual é a sua casuística, se você pega mais no momento estruvito, oxalato ou outro tipo, como que tá a sua rotina em relação a isso? É interessante isso, né, Gabi? A gente na rotina de atendimento, às vezes, quanto mais a gente vai atendendo, e vocês já estão com 10 anos aí de formado, de nefro e uro vocês têm quanto tempo, só para eu entender? Então, desde o meu estágio curricular, eu fui pro lado do Júlio, né? Então, de formada na pós, já tem uns. Eu fui da primeira turma de BH, mas de que eu estudo nefra desde o meu estágio curricular. Entendi. Isso aí, Gabi. Eu acho que 5 anos 5 anos. que eu acabei após, Eu tô, eu tô com envolvimento na nefra uns 5, mas atendimento mesmo 3 anos. Entendi. 2 anos, 3 anos. Eu ainda vejo, às vezes, ondas de atendimento, né? Às vezes naquele mês É tem mais verdade. uma coisa, mas pedra está sempre existindo. E dá pra gente filosofar em cima disso por vários motivos. Mas sem sombra de dúvida, o que eu estou atendendo mais em cão, ainda em macho, é oxalato de cálcio, o que bate muito com a literatura, né? Os estudos de prevalência, a maioria são internacionais, esse é talvez um parênteses muito importante, né? Será que o Brasil funciona igual aos Estados Unidos, Canadá, Europa, né? A Minnesota nos Estados Unidos é o maior centro de estudo de urologia veterinária que existe, com o professor Lulich lá, e a gente vê eles avaliarem 200 mil cálculos urinários, mas aí pegou da Suécia, né? Ou ali de alguns países da Europa, e aí vai ver a prevalência. No Brasil a gente é um pouco carente desse tipo de estudo, tá? Exceto por talvez um que chamou atenção recentemente, que eu vou falar a hora que eu estiver falando de gato, mas cão bate um pouco com o macho, né, com a literatura, oxalato de cálcio, tá? Algumas fêmeas podem ter oxalato de cálcio também, mas aí está envolvido algum fator que predispõe mais calciúria. Acho que, sem sombra de dúvida também, é o hipercortisolismo
em fêmeas, podendo levar à formação de oxalato de cálcio. Tirando esse cenário, a cadela estruvita, atendo muito estruvita, misturado um pouco com oxalato de cálcio, eu estou vendo muito isso, sabe? Tem estruvita, mas também tem oxalato de cálcio, não são pedras simples, né? A pedra simples é quando mais de 70% dela é só de um tipo de mineral. Então estão vindo pedras mistas ou compostas, aí nenhum mineral passa de 70%. E estruvita em fêmea está muito relacionado à infecção urinária. Fêmeas têm mais chance de ter infecção urinária, cistite bacteriana, né? Sim. Qualquer espécie vai ter, na maioria. Mulheres têm mais cistite do que homens, cadelas têm mais cistite do que cães. Só que eu estou vendo essa mistura, sabe? Não é só estruvita por infecções urinárias, né? E aí, um parênteses também que eu gosto de fazer. Quem que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Quando você está com aquela paciente com pedra e infecção urinária, o que veio primeiro? A infecção, que levou à formação de pedra, ou a pedra que predispôs à infecção? Talvez está perpetuando ela. Aí, vocês sabem que eu gosto de quebrar protocolo, né? Eu jogo para vocês, e gente, ó, não foi nada combinado aqui. Eles mandaram um roteiro, eu confesso que eu li e falei, tô de boa, mas nem lembro desse roteiro. Nesse cenário, o que hoje vocês, nessa rotina de vocês fariam, né, para entender o que pode ter vindo primeiro, o ovo ou a galinha? Ou seja, veio primeiro a infecção, formou pedra, ou veio a pedra primeiro e teve infecção? E daí, quem veio primeiro? Vamos Eu resolver o problema. começo entendendo qual é a bactéria para ver se me ajuda. Vamos resolver o problema. Ou outra. Então eu começo por aí. E o que eu vejo muito na rotina de casos mais complicados não, mas talvez um caso que chame a atenção de urolitise secundária à infecção, é que eu tenho visto, acho que na maioria das vezes a gente enxerga muitos fatores predisponentes, né? Parte anatômica, doença de base, né? Comorbidades, então a gente acaba olhando e falando, caramba, essa paciente está vivendo essa cistite há tanto tempo, tem tratado com tanto antibiótico, mas não tem se tratado o fator predisponente para essa infecção, e agora ela não está dando conta, e agora virou um saco de pedra, né? Então eu vejo isso. Então, vocês vão descobrir que veio o ovo e a galinha. E aí eu tenho uma frase, Gabi gosta dela também, já vi ela falar, né? O básico bem feito, ele traz resultado, ele é perfeito, né? E eu falo para aluno ou para colega, a anamnese começa a já dizer para você o que veio primeiro. Fazer uma seguinte pergunta: essa paciente já teve cistite anteriormente? Ponto. A resposta vai ser, já teve. Ela já teve várias cistites. Já abre caminho para talvez começar primeiro com a infecção e depois pedra. Aí junta com o que vocês falaram, né? Então, de novo, é começar a investigar na conversa. E sem sombra de dúvida, não é toda bactéria que induz a formação de pedra, né? Precisam ser bactérias urease positivas, ou seja, que produzem uma enzima chamada urease e que naquele ambiente vesical vai ajudar a precipitação dos minerais de estruvita. E aí, pensando nas principais representantes de infecção de bexiga, Staphylo e Proteus, né? Então, olha só, você pergunta ali, já teve infecção? Já. É uma fêmea? Já teve. Aí o que o Daniel falou, você vai lá e olha a vulva. Está escondida. É o que mais tem, né? Aquele pregueamento. E aí você faz um exame de urina, precisamos fazer exame de urina de todos os pacientes atendidos, né? Se você está suspeitando de uma infecção ali, tem que pedir a cultura para entender com quem que você vai ter uma guerra, né? Você imagina a gente entrar em guerra aí, precisamos guerrear. Não precisamos, mas só uma analogia. E aí não fala com quem que a gente vai guerrear.
Olha só o que a maioria de veterinários está fazendo aí. Manda pra Não sei esse- quem que está ali, como é que eu vou matar? É resistente? Não é? Eu vou destruir esse inimigo como, né? Uhum. Cultura. Aí vem Staphylo e Proteus. E tem pedra, cara, bate tudo com infecção primeiro. Não adianta nada você tirar essa pedra e não tentar entender por que, que o cliente falou, já teve infecções anteriores. Se é uma vulva embutida, tem que resolver essa vulva embutida. Senão vai formar pedra de novo. E aí entra no looping muito ruim, né? O cliente começa a desacreditar naquele atendimento que ninguém resolve, né? Então, acho que cão é isso. Gato. Gato. Eu atendo muito pouco gato aqui, sabia disso? É. Nossa, hoje acho que minha maior casuística é gato. Eu também. Pois é. Aqui em Goiás, os gatos parecem gostar só dos gateiros. Fica só em quem é especialista em gato. E aí os caras são autossuficientes, vocês já viram isso? Não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém. Queria um Uhum. dia ser assim. Eu preciso muito de várias pessoas. Já é difícil muito, né, a nefriúro, então se eu já trago e gastro, vem trabalhar comigo, endócrino e vai. Gato, a gente tem visto oxalato de cálcio, ok, isso bate com a literatura também, muito oxalato de cálcio hoje em dia, mas em Goiás saiu um trabalho recentemente feito pela professora Clorinda da UFG, minha mamãe na nefrologia, foi minha orientadora de mestrado, em que urato passou a quantidade de oxalato em gatos atendidos no Centro-Oeste. Isso foi assim, está sendo muito comentado em vários, até internacionalmente, porque foge de uma prevalência mundial que oxalato de cálcio é muito incidente no gato aí, tanto macho quanto fêmea, né? E aqui deu mais urato, deu estruvita, urato e oxalato. O oxalato ficou por último, né? E a gente não sabe ainda. A professora Clorinda, nos bastidores, tem falado que ela está estudando isso. E o mais interessante, nenhum desses pacientes tinha evidência de problema hepático em exames, em clínica, né? Isso é muito legal, porque quando você está diante de um paciente felino, hoje, no meu atendimento, eu estou ali, naquele momento, explicando para o meu cliente o que, que nós vamos ter que fazer, o que, que pode ser aquele cálculo urinário, eu já coloco o urato como uma possibilidade. Uhum. Então, basicamente, é isso que eu vejo de prevalência hoje na minha rotina. Pedras mais diferentes, como Xantina, aí nós estamos falando com os mineiros, né? Aquela questão aí de tratamento da leishmaniose com a luprinol, eu não vejo tanto aqui, né? Cistina, eu peguei um caso até hoje, e bateu Uhum. direitinho com a literatura, era um bulldog, inglês, macho, e aí é mais comum mesmo nesse cenário, algumas raças específicas tendo macho, né? Então esses mais diferentão realmente não é tão incidente na nossa rotina. Perfeito. E sobre a alimentação, Hugo, o que você acha? Porque muita gente entra com ração urinária, por exemplo, e vai fazendo, e vai fazendo. E aí chega no consultório, tá fazendo há 1 ano, 2 anos direto. Você acha que existe um efeito rebote das dietas acidificantes de longo prazo? Eu, eu acho e vejo isso acontecer, e é o que a literatura também propõe, né? Porque Uhum. a, é até um pouco de falta de cuidado e atenção que eu vejo do colega em entender essa questão, né? E quando falo em ácido, é um negócio que me preocupa muito, porque eu sou apaixonado em gasometria, vocês sabem disso. Gosto de mexer muito com essa questão do paciente acidótico, né? E aí, olha só, vamos construir aqui, vamos filosofar em cima disso. Para eu acidificar a urina, quem que eu acidifiquei primeiro? Sangue. Sangue, a urina vem do sangue. A urina chega no rim, o rim vai trabalhar ali, fazer o processo de filtração e tudo, e produz a urina. Então, é legal ficar com sangue ácido? Não é. Tanto que a gente trata pacientes em acidose para que ele melhore em decorrência de uma injúria renal aguda ou uma doença renal crônica, por exemplo, ou um cetoacidose diabético, e aí vai, né?
Então vamos lá. Você tem uma dieta que a proposta é acidificar, porque algumas pedras elas têm uma predisposição maior de precipitar em pHs altos, ou seja, alcalinos, né? Então, do ponto de vista teórico, faz muito sentido eu manter essa urina mais ácida, sendo que ela está mais alcalina e está formando pedra que gosta de pH alcalino. Ok. A questão é manter isso a longo prazo. Esse é o problema. Porque quando eu mantenho a longo prazo, eu estou também mantendo mais a longo prazo o sangue ácido em determinados momentos. Eu comi, essa dieta vai acidificar naquele momento ali de digestão, então o pH do meu sangue também fica mais baixo, para a urina também ficar. E aí eu vou dar aqui duas consequências de um sangue ficando ácido em algum momento ou permanentemente. Hipocitratemia, você tem baixo citrato sanguíneo, porque o citrato é consumido pela acidez. Falta no xixi citrato. E o citrato é importante estar na urina para impedir que o oxalato se ligue ao cálcio. Ah, mas espera aí, então quer dizer que se eu dou há muito tempo essa dieta que acidifica, pensando em melhorar o cenário para um estruvita que gosta de pH alcalino, eu posso predispor a formação de oxalato de cálcio, porque o oxalato de cálcio gosta de pH mais baixo? Sim. E eu estou consumindo citrato, que era importante estar no xixi, na urina. Outra coisa que acontece, meu sangue está ácido, há uma tendência de ter uma hipercalcemia, para tentar alcalinizar o sangue, tamponar o sangue. E aí, aumento de cálcio sérico, esse sangue chega ali no rim, vai jogar mais cálcio na urina. É o cenário perfeito, né, para formar cálculo. Para formar outro tipo de cálculo. E eu vi muito isso acontecer. Dietas urinárias que têm a proposta de acidificar, dada há um ano. Direto, um ano direto. Sem acompanhamento com exame de urina para ver se está muito ácido. Né? E às vezes essas dietas não são nem prescritas por nós veterinários, né? Vai lá no balcão da casa de ração e simplesmente compram. Não, e às vezes é um paciente que precisa e a pessoa tem vários animais e aí tá todo mundo comendo a mesma dieta também, né? Mesma dieta. Então, a própria indústria falava para a gente usar no máximo 3 meses. Vocês já viram isso? Sim. 3 meses, porque os estudos falam isso. Em 3 meses você consegue ter o benefício para pedra de estruvita, por exemplo, e depois você vai mudar a dieta para que previna a formação de pedra a longo prazo. E aí pode ser uma ração de boa qualidade, porque às vezes a gente está com pacientes com formação de pedra que come ração combate, gente. Aquela granel custa R$8 o quilo. O que forma essa ração? O que eles usam para fazer essa ração? Farinha de pena, farinha de ossos, tem muito mineral. Então só de você, às vezes, melhorar a qualidade da dieta, e aí eu estou falando de ração, mas isso também vai para comida caseira, né? Uma comida caseira balanceada, não aquela pegada no Google ou no Instagram de alguém que está vendendo a ideia dele, não é balanceado para o paciente, pode também predispor, né, a formação de pedra. Só de você ajustar isso, depois de um uso aí de estruvita, já pode ser algo que vai impactar na prevenção. Então, sem sombra de dúvidas, sim, usar dietas urinárias, que a proposta é acidificar, a longo prazo pode trazer outro problema de outros tipos de formação de pedra. Sim. E sobre o pH, assim, você acha que é super valorizado a gente acompanhar o pH urinário ou não? Ele, de fato, faz a diferença em tomada de decisão, em acompanhamento? Se você não preocupar com a quantidade de água que o paciente bebe, sim, ele influencia bastante. E quem está dizendo isso não sou eu, são os estudos nutricionais que tem, e ficou muito, muito bonitinho, em gato principalmente, tem em cão, em que mostrou, quando você, por exemplo, não preocupa com a quantidade de água que o paciente toma, né? Come comida seca e não controla a ingestão hídrica dele. A gente tem que trabalhar isso, né?
o pH influencia muito no índice de supersaturação urinária, que é um índice muito legal hoje em dia, proposto até por algumas dietas, em que mostra que a saturação da urina fica tão alta que a precipitação vai acontecer e, consequentemente, a formação de pedra. Aí, pHs ficando muito ácidos podem predispor alguns tipos de pedra, oxalato, urato e estruvita para quando é um pH mais baixo, mais alto, desculpa, né? Mais alcalino. Agora, esses estudos mostraram que se o cão ou gato bebe água em quantidade ideal, ou seja, tem um estímulo hídrico acontecendo, preocupa-se com isso, o pH tem pouca influência no índice de supersaturação urinária, o famoso RSS ou SSR. Então, a gente volta para aquela frase, Gabi, Fran, Dani. O básico bem feito traz resultado. Qualquer pessoa que forma pedra e o médico minimamente responsável vai falar, você tem que beber muita água. Não fica Por isso que estou preocupado aqui com a minha caneca, porque eu sou uma formadora de cálculo. Você já me falou, né? E eu também tô com a minha cheia de água aqui, do Nephron Talks. Desculpa, Daniel e Fran, vocês não Não, têm. gente, mas eu tenho um copo também. Eu também bebo água. Mas olha que interessante. Se eu faço o cara beber água, o pH tem uma influência pequena nisso. Aí que vem, né? É o que a gente trabalha no consultório de nefro e uro. A gente ensina os animais a beberem água. Na verdade, a gente ensina o dono a isso, né? Porque o animal nunca vai aprender isso, né? Ele não tem a consciência de que... Gabi, você bebe quanto de água por dia? Conta pra gente. Depende. Tá vendo? Depende do dia. E ela sofreu, né? Ela sofreu a dor, né? Inclusive ela contou aí, né? No Instagram dela. E ela, conscientemente, não bebe muita água todos os dias. Então, eu não fico muito preocupado com pHs urinários no primeiro momento. Eu fico. Quando ele fica, mesmo eu trabalhando com água, muito alto ou muito baixo, por algum motivo. E na grande maioria das vezes está relacionado a desbalanço alimentar. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Estou atendendo um paciente com pedra e também com problema endócrino e que fazia uso de comida caseira. Ótimo. Vamos balancear essa comida caseira para me ajudar nas pedras. Tinha formação de pedra de oxalato de cálcio. Ou seja, eu precisava que a dieta me ajudasse a alcalinizar um pouco, né? E focamos na água. Beleza. Mandei para o nutrólogo isso. Batemos o volume de água facilmente, porque comida caseira é fácil fazer isso, né? Da forma como eu oriento o cliente a fazer. A gente pode falar disso em algum momento. E aí, o nutrólogo refez a dieta. O pH, gente, da urina, com a dieta reformulada, ficava em 9. 9. Adivinha o que aconteceu? Formou pedra. Só que agora é destrovita. De outro cálculo. Antes era oxalato. E aí o cliente ficou maluco, mas nossa, formou pedra, tá muito alcalino, pesou a mão. Eu falei, pois é, às vezes acontece isso mesmo, né? Mesmo bebendo água, tá? Mas é muito extremo, né? Um pH 9 é muito alcalino. É muito alcalino. Foge até da faixa que a gente utiliza de alcalinez, né? Ficar ali 7,5, né? No máximo 7,5. 7, 7,5. E 9 era muito. Então aí sim, mesmo bebendo água, o pH ajudou a formação de pedra. E aí, falando desses números, qual é o seu objetivo de densidade urinária para esses pacientes formadores de cálculo, cão e gato? O mais baixo que eu consegui. Porque é lindo você ler no consenso de tratamento de uretise o alvo. Para você tratar pedra de estruvita, a densidade urinária em cão tem que estar abaixo de 1,025 e gato 1,035. É lindo ler isso. Vamos colocar em prática. Como é que vocês fazem com os animais bebam água para você diminuir a densidade urinária? Porque, sim, se eu puder chegar numa densidade urinária ali em torno de 1,020 para baixo, tanto no cão quanto no gato, é lindo pensando em diluir a urina
os minerais vão ficar longe um do outro, então encontrar para precipitar vai ser muito difícil. E outra coisa que acontece, quanto mais eu bebo água, mais eu quero urinar, Uhum. jogo fora. Por isso que esse básico traz resultado, independente, gente, se tem um defeito genético no fígado que produz pedra, Sim. né? Eu Agora, fui na nefra, né, para ver os meus cálculos. E a minha receita só foi beber água. Não teve mais nada. Exatamente. Eu fui pensando que ia sair mil coisas. Só me orientou a beber É água. o, E é isso. é o argumento que eu tenho com os tutores, que eu falo, quantas pessoas você não conhece que já teve uma crise, né? Fala de crise renal por causa de um cálculo e tudo mais. E você vê essa pessoa andando com uma cestinha de medicamento ou com uma marmitinha que o médico passou alguma coisa? Não, o médico fala, ó, se você não quiser voltar para cá sofrendo de dor de novo, toma água, senão você vai voltar. Então é o remédio, né? O principal, né? É a sim. água. Então, eu tento chegar naqueles alvos que, na grande maioria dos cálculos, é ficar ali 1,025 para baixo, então 1,035. Agora, o maior desafio é o que eu falei, como que a gente faz os nossos pacientes a beberem água? Uhum. Né? Então, às vezes, eu vejo que tem gato que chega com densidade urinária de 1,060. Se eu consigo vir para 1,040, é maravilhoso. Todo dia, 1,040 já é bom. Pode espaçar muito a formação de pedra, né? Perfeito. Atender a literatura é uma coisa, a prática é outra, né? Perfeito. Deixa eu voltar um negocinho aqui do pH. Tá, vamos lá. Chegou aquele primeiro atendimento ali, tem um cálculo ali. E aí? É aquele momento. Vai para cirurgia, não vai para cirurgia? Tem aquele pH ali momentâneo. Você usa esse pH momentâneo? Como que você faz para esperar, para escolher se vai para cirurgia? Conta pra gente um pouco disso daí, da sua rotina. Né? No dia. Ele é influenciado, inclusive, pelo ciclo circadiano do paciente. Então, de manhã o pH da urina pode estar de um jeito, à tarde pode estar de outro. Se coletou a urina depois de uma alimentação, vai ter influência no pH. Se ele está tomando algum medicamento, algum suplemento, pode mudar o pH. O professor Luciano fala muito isso. A gente tem que tomar muito cuidado na interpretação desses parâmetros urinários isolados, né? Únicos. Porque a urina é uma coisa que está sempre em mudança, porque ela é produto do sangue. Você está comendo agora, por exemplo, eu estou bebendo água agora na canequinha do Nefrotalks. Como eu já vinha bebendo água e mais aqui, eu bebi 2 dessas já, minha urina vai estar com uma densidade diferente daqui a pouco e o pH também. Já está à noite, olha o ciclo do sol. Então eu não olho para aquele primeiro momento, Fran, fiz o exame de urina, tá com pedra, nossa, o pH tá alto. Tenta entender. Por isso que é difícil, eu sei que é, a nossa realidade é a mesma de nós 3 aqui, é a mesma da minha, é a mesma de quem está nos assistindo. Tentar padronizar uma coleta de urina desse paciente. Porque aí, você padronizando, ó, eu quero que colete de manhã. Quem sabe até a primeira urina do dia. Isso é maravilhoso para nós. Que é o que os médicos pedem pra gente, né? A primeira do dia. Porque pega todo um funcionamento renal. E enquanto você está dormindo, né? Você não está comendo, você não está bebendo água, você não está bebendo nada, né? Remédio, nada. Então você vai entender realmente, né? O reflexo do seu dia à noite, na urina. É difícil? Você padronizar isso. Mas nós, como serviço especializado, a gente tem que buscar isso, porque a gente tem que trazer um resultado um pouco mais assertivo. Por isso que o cara veio para um serviço de especialidade, né? E eu convenço o meu cliente a se esforçar a fazer isso. E até nos hospitais onde eu trabalho, eu tento criar um cenário de acontecer isso. Vamos tentar padronizar a primeira do dia. Ou só de manhã. Quantos exames a gente já deixou de coletar por causa que não tá de jejum? Volta Jejum é importante só para sangue? Não, para urina, para ultrassom, né? depois. Também. Não fez jejum, tem um monte de cocô lá dentro, aí ultrassonografia não vi, porque tinha muito cocô
Então vamos pedir jejum para o ultrassonografista ver para as coisas para a gente, né? Tinha muitos gases, não consegui ver as adrenais. E então, assim, o melhor é você ter a repetição de exames de um certo padrão, jejum, tentar no mesmo horário, do mesmo paciente para você ver, então quer dizer que o pH então está numa faixa mais alta, mais baixa, nunca o primeiro exame. E pelo amor de JC, Jesus Cristo, de Deus, de Thor, não dê água e nem furosemida e nem soro na veia para coletar a urina. A gente tem que falar isso porque isso acontece, eu atendi hoje. Muito, acontece muito. Eu atendi hoje. Eu olhei para a densidade urinária da paciente, 1,009. E tudo ausente, limpinho assim, sabe? Eu olhei para aquele exame e falei assim, isso aqui é uma água. Isso aqui é uma água, né? Aí eu olhei para aquele exame, olhei para a responsável e falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você deu água antes de fazer esse exame aqui? Ela falou, dei. Falei, então. Tá vendo que tá perfeito? Ela falou, não tem nada aí, né? Tá tudo negativo, ausente. Falei, isso é água. Se eu te der 1 litro de água agora, aqui no consultório, você vai urinar transparente daqui a pouco. Você bebeu muita água num curto espaço de tempo. Isso existe em 2026. Tá furosemida, sim. Não tem urina não? Não vai embora não. Fica aqui, que daqui a um pouquinho ele vai urinar. Toma esse remedinho aqui. Não tem como interpretar um exame desse. Não, vamos colocar ele aqui no sorinho na veia. Meia horinha ele já vai estar com o xixi. Ou então fica ali na recepção, fica dando água na seringa o tempo todo. Isso existe ainda. A gente vive isso. Então, precisamos falar. Colegas, não façam isso. Não tem xixi? Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Né? E tem essa orientação. Não deixe urinar pelo menos 1 hora antes do horário agendado para coleta de urina, se for cistocentese. Se for micção espontânea, vai ser ali naquele momento que o paciente vem em casa, ele vai lá e faz, né? E chegou aqui, segura se for um cachorrinho pequeno, gata dentro de uma caixa, torcer para ele não urinar, né, de estresse. E se for grande, doutor, o que eu vou fazer? Eu brinco, segura ali a pepeca, segura o pênis, né, brincando, claro, né, mas é tentar ele não deixar ele ficar cheirando e tudo, para você ter ali estímulos urinários, ele perder aquele momento. Perfeito. E vocês podem ir me cortando, vocês estão vendo que eu converso muito, né? Senão vocês... O pior é que a gente também, né? Aí a gente vai conversando. Ainda tem 2 mineiros aqui. Mineiro, goiano, né? Daniel tá mais caladinho. Pô, Daniel, vamos lá, vamos contar uns caos aí. Vamos, pô. E você acha que essas cirurgias aí estão sendo indicadas cedo demais, tarde demais? Elas devem ser indicadas? Vale a pena esperar quando a gente vê esses cálculos nesses atendimentos iniciais? Pensar para um tratamento mais conservador? O que você acha? A velha frase da nefrologia, depende. Depende do paciente, depende de onde estão essas pedras, depende se está causando algum mal. Então não tem receita de bolo. Tem você entender o paciente. E aí, claro, esse entendimento do paciente é você ali com ele naquele momento, atendendo, fazendo exames clínicos, laboratoriais, de imagem, e olhando para a literatura. O que a literatura recomenda? Por exemplo, o consenso fala, se a pedra não está causando nenhum problema, não tem inflamação, não tem infecção, não tem risco de obstrução, você não precisa fazer exame de urina, você não precisa fazer cirurgia no primeiro momento, e vai entender de que esse cálculo tem como a gente ter uma previsão do tipo de pedra. É pelo exame de urina? Não. Exame radiográfico, em que você caracteriza o tipo de pedra. Daniel, você prevê que vai chover hoje em BH? Você pode até a prever, previsão, né, do tempo. Vai acertar? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, fazer um raio-x para tentar prever o tipo de pedra não é necessariamente acertar o tipo de pedra para você falar o seguinte:
Ah, eu posso tentar dissolver. Tratamento clínico. Não, não. Pelas características aqui, não vou nem tentar dissolver. Né? Claro, você pega essa informação e joga no paciente com outros exames. É fêmea, macho, cão, gato? O que é mais prevalente? Né? Entra naquilo que a gente já conversou. Então, antes de se pensar numa cirurgia, entender como que o paciente está. Está obstruído? Ureter obstruído, dilatação de pelve exageradíssima, está perdendo néfrons, né? A pelve está dilatada, a gente já teve um nefrotalcos falando disso, né? Acima de 0,8 é um problema para o rim. Quem não assistiu, assiste. Maravilhoso aquele podcast vocês falam, né? Sim. Reunião, conhecimento, gente. Foi maravilhoso aquele lá, porque tira muita dúvida, né? Tá 0,8, tá acima de 0,8. Eu preciso fazer alguma coisa. Né? Eu preciso desobstruir. É cirúrgico? É tentar fazer o cálculo andar, descer? Então, tem possibilidades clínicas, tem possibilidades cirúrgicas. Eu ainda vejo, Fran, por talvez falta até de conhecimento, esses tipos de discussões que a gente está tendo aqui, que o cara pode estar, sei lá, jantando, almoçando e ouvindo vocês, né? Parabéns por esse trabalho, precisamos disso, continue, por favor. É o cara falar assim, pô, então pode ser que eu posso não precisar de cirurgia? O cliente quer ouvir isso, gente. Escute a gente que está nessa ponta. Clínico geral, cardiologista, que às vezes vai deparar com isso, gastro. Ele quer ouvir o seguinte, peraí, tem a possibilidade de um tratamento clínico, tem a possibilidade de um tratamento cirúrgico. Eu não manjo muito isso aqui, deixa eu te mandar para um nefro. Né? Isso já vai ajudar pra gente, porque a hora que chegar no nosso consultório, nós vamos tentar fazer isso, né? Seja dissolver, pronto, dissolveu, não precisou de cirurgia. E é bom Nós demais, queremos... né? Quando dissolve. Ô, coisa boa. Eu acho que é porque eu gosto muito da clínica. Então, quando eu faço um trabalho clínico e eu vejo que, nossa, eu fico feliz, mas alto fogo. Então, eu sempre usei isso, tá? Desde lá de quando eu comecei a clinicar, né? Que tem um pouquinho mais de tempo que vocês, mas nem tanto assim também, tá? Fiquei sabendo hoje aqui, 10 anos e tal. Eu não quero que o médico vire pra mim e fale assim, não, eu quero te colocar na mesa cirúrgica. De cara assim. Tá, me explica. Peraí, não tem nenhum tratamento clínico? Se não tem, me explica por quê, né? Eu já atendi isso, gente. Doutor, eu tô aqui na sua frente porque eu quero uma segunda opinião, porque me disseram que é só cirúrgico e é 5 mil reais, 10 mil reais a cirurgia. Me assustou um pouco. Você olha pro paciente, o paciente tá bem, brincando ali, né? Será que é cirúrgico mesmo? Isso é tão simples, o clínico geral já começa a fazer isso conosco, se ele não quiser se envolver profundamente, né? E então eu vejo esse cenário, muita cirurgia que talvez não precisasse, tratamento clínico que poderia ser mais conservador, depende do paciente. Agora, sem sombra de dúvida, já vou lá na frente, não sei se vocês vão perguntar disso, o dispositivo de derivação urinária, o bypass urinário, derivar, né, o caminho da urina, é uma das coisas que hoje a gente está vendo que eu levanto essa bandeira. E não tem problema do risco que isso é. O melhor sub é aquele que não é colocado. Exatamente. Sem sombra de dúvida. A gente já começou a conversar disso, né, Daniel? Acho que eu tenho uma vaga lembrança aqui de você e comigo discutindo isso. Sim. Fala pra mim como é que é vocês acompanhando pacientes com sub. Quero ouvir de vocês, para não falar que só eu sou contra. Eu não sou contra o sub, tá? Eu sou contra o modismo do sub. Que entra no que a Fran me estimulou. Tá fazendo cirurgia desnecessária demais? Eu também não sou contra, mas é minha da última opção. Eu ainda sou muito a favor do bom e velho duplo J. A gente tem feito muito microcirurgia, onde a gente não está precisando nem colocar nenhum tipo de catéter, nem nada. Então, temos conseguido operar dessa forma. E eu acho que meio que você condena o seu paciente a uma
há uma situação que, assim, se você for pensar para um humano viver com um dispositivo onde careça de manutenção, de cuidados, já é difícil. Você imagina você manter isso no animal, né? Então, eu acho que é excelente a alternativa que a gente tem de, às vezes, conseguir salvar o rim, mas, de fato, concordo, assim, eu acho que quando começou a aparecer mais a modalidade cirúrgica, veio como a salvação, né? Nossa, agora nós resolvemos todos os nossos problemas, mas na verdade a gente às vezes está criando mais problemas. É Então, um de fato, pouco. o melhor é não fazer. Se eu for pensar no dispositivo, é uma ideia bonita, né? De olhar do lado de fora. Poxa, o negócio vai conectar e pronto, resolvi o problema. Mas, Isso é E complicado. aí, deixa eu perguntar para vocês, assim, hoje, os pacientes que eu coloco sub são pacientes que fizeram uma micro e fazem uma obstrução de novo em pouco tempo e acaba indo para o sub. E, nossa, é um transtorno, porque às vezes o responsável acabou de passar por uma cirurgia, gastou sei lá quanto, e às vezes dá um mês, dois, faz uma nova obstrução, um cálculo enorme, não desce e acaba colocando um bypass, porque ainda tem um monte de cálculo para descer. Vocês também passam por isso? Porque, olha, eu quero sentar e chorar quando isso acontece. Eu acho que essa é uma indicação que é ok, né? Que a gente tem. Você tem um paciente que ele está, assim, em vista de descer o resto de cálculo e vai obstruir, talvez vai chegar no momento que você não vai ter tempo de abordar e ele vai Sim. perder o rim. Às vezes já é um doente renal crônico que o rim contralateral já também não é bom. Aí você fala, poxa, né? É um paciente talvez que já tem uma idade que, poxa, ele não tem mais 10 anos de vida, então se a gente conseguir mais 5 anos de vida para esse paciente com qualidade, já é muito bom, né? Então acho que algumas indicações elas são muito bem-vindas, sim. Mas eu sempre, com os pacientes que eu atendo, e que vai para a cirurgia, eu sempre coloco o sub como uma possibilidade da evolução cirúrgica, né? Eu preciso ter aquilo autorizado à mão, porque eu também não Uhum. posso estar no meio do procedimento e falar assim, caramba, o duplo J não passou, a micro não deu, não consegui resolver, tinha uma coisa nesse ureter que infelizmente não dá, eu vou fazer nefrec. Aí é ruim, né? Porque você tem Uhum. uma alternativa para não perder o rim. Mas é por isso que eu acho ele maravilhoso, como uma possibilidade que você tem de oferecer uma cirurgia que talvez vai salvar a vida do paciente, né? Mas quando bem usada. e o que eu penso também nesses casos, Gabi, é que será que esse duplo J foi colocado na hora certa também? É porque eu acho que eu sou muito da via do tentar antes de entrar para a cirurgia nesses casos, sabe? Eu sei que tem tudo ali. Mas será que eles foram colocados na hora certa, de maneira certa, no tamanho certo? Isso daí também eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a observar. Gabi, eu acho que você é uma privilegiada. Sério. Porque se você está tendo sub depois que tentou uma ureterotomia microscópica, isso é maravilhoso. Porque hoje, para mim, é o que precisa ser feito em casos de obstruções ureterais. É você tentar fazer uma cirurgia em que depois o ureter vai ficar normal. Maravilha isso. E aí é como o Daniel falou. Você tentou antes o que é mais correto do ponto de vista de deixar o paciente normal, né? Não deu certo. N motivos. Estenosou por conta até da cirurgia. Por mais que os bons cirurgiões falam pra gente que cada vez mais não está tendo aquela estenose, até 8 meses depois, né? A técnica tem melhorado. Fio 10-0, 11-0, 12-0, eu falo mentira, não é possível que vocês fazem isso, Como né? Os caras consegue, conseguem. né? Como consegue, né? Daniel, opera? Não, não. Somos Aqui todos não, ninguém já, livres. opera, né? A gente só Não. indica mesmo. É. Mas isso é legal falar, né? O clínico ele tem que entender um pouco da cirurgia, porque quem que vende a cirurgia primeiro? Me fala Sim, aqui. sim, somos nós. Somos nós, né? Por isso que o cirurgião tinha que nos dar presente todo ano, né? A gente que
já vende a cirurgia. Só vem, faz e ganha muito dinheiro, né? Mas hoje eu não tenho, talvez, uma realidade tão fácil assim em Goiânia, porque não é todo mundo que faz ureterotomia microscópica. Infelizmente. E então eu me deparo muito com pacientes com sub, Uhum. bypass urinário que seja, e aí aquele pacotinho de problema fica comigo. Fica comigo. E só vem meu lado, né, professor, igual o Daniel falou aí, mas não quero, isso aqui tá ótimo, nós estamos discutindo como se a gente tivesse encontrado lá em Campinas, né, inclusive, Tá né, Daqui a chegando. pouco. estarão lá, né? Sim. Com certeza. Todo Ótimo, ano, né? A gente tem que bater ponto. todo ano. Uhum. Quarta-feira é happy hour, né? Eu O que eu ia falar? pensou no happy hour e se perdeu. Pois é, olha só. Vem meu lado professor. O bypass urinário, ele é um dispositivo que deriva o caminho da urina, ou seja, o ureter não dá mais para escoar a urina. E esse rim está sofrendo, ele está obstruído. Então eu vou derivar a urina, né? Eu vou passar por um outro lugar, por um dispositivo. Isso é muito utilizado, às vezes, na rotina, mas em casos felinos de obstrução, porque o ureter de gato é da De graça, né? grossura do nosso fio de cabelo, né? E aí é mais difícil, às vezes, você fazer uma cirurgia e não ter intercorrência, uma cirurgia no ureter, né, seja microscópica, e passar duplo J, amigão, não tenta não. Não tenta não, senão você vai falar, é igual o Daniel falou, pô, não deu certo, porque é muito tortuoso o ureter do gato, né? E aí o duplo J, que é um dispositivo muito usado do ser humano, quando ele faz alguma coisa no rim para que aquele catéter intra-ureter, aí é dentro do ureter, não é fora, ajuda a escoar o xixi, coágulo, que às vezes formou por uma cirurgia lá no rim, destruiu o rim por laser, ou o rim destruiu por laser não, pelo amor de Deus, não isso, a pedra, né, no rim, por laser, aí tem que descer aqueles microfragmentos da pedra, aí coloca o duplo J, fica aí uma semana, no máximo E 30 tira dias, e tira. a madre. Não dá para você pensar em colocar um duplo J num cão, porque aí o cão já aceita melhor um duplo J, o ureter do cão é maior, mais fácil passar, ele não é tão tortuoso, e deixar ali, vamos deixar para a urina escorrer por esse catéter, né? Eu peguei uma paciente com duplo J há 3 meses. Ela fedia infecção. Isso. Ela fedia infecção, estava uma condição horrível. Então o duplo J cada vez mais, com o avanço da microcirurgia em ureter, eu estou vendo pouco ser utilizado. Pelo menos aqui comigo, quando eu posso estar envolvido nesses casos. Então, Gabi, é igual o Daniel e a Fran falou, eu vivo também isso. Mas se você tentou primeiro a micro no ureter, agradeça, né? Eu tenho ainda muito Pelo mais menos tem pacientes o já foi cálculo para mandar para análise, né? pelo menos, Tem um cálculo. pelo menos, né? A maioria chegar com o sub, o bypass, né? E a gente ter que manejar esse paciente para o resto da vida com vários problemas. Já tive que tirar o rim pelo sub, infecção assim. Não dava para você controlar, o cara ia morrer, então você arranca aquilo tudo, aquele foco infeccioso, fica só com o rim, né? Forma biofilme, você tem que trocar aquilo, sangra o tempo todo. Os meus pacientes, xixi com sangue o tempo todo. O cliente fica incomodado, porque ninguém falou para ele antes de colocar isso, né? Não, gato não melhora com anti-inflamatório. Você não dá para usar anti-inflamatório o tempo todo, porque você tem um dispositivo lá dentro da bexiga, mexendo o tempo todo. Então, assim, a gente hoje está vendo, né? O melhor sub é aquele que não é colocado. Mas se precisar, ótimo, vai salvar o rim. Sim, isso aí. Bom, eu acho que nós abordamos, acho que basicamente tudo, né, que estava dentro do nosso planejamento. Meninas, vocês têm alguma coisa a mais para Passou complementar? muito rápido, a gente já está 1 hora aqui. Tá. Exatamente.
Nossa, eu achei que agora que a gente ia começar a falar de um monte de coisa. Mas pode falar se quiser, tem problema não. Mas eu aprendi nas reuniões do CBNUV que a gente não pode passar de 1 hora, né? Deu Vamos uma ter que fazer hora, um parte 2, vai parte para fazer o 2. parte 2, Parte 2, exatamente. por exemplo, como fazemos os animais a tomarem água no volume que a gente Exato. precisa, né? Olha, Perfeito. eu tô querendo você para falar de fluidoterapia, hein? De fluido? Ótimo. Vamos. Mas vai ter parte 2, 3, 4. Nós temos muito tempo ainda para falar, né? Agora eu sou sócio. Professor, Sou sócio. E eu e o Dani. mas gostaria de agradecer demais a sua participação. Foi excelente, como já era esperado. E não é porque está na sua presença, mas de fato o seu nome já estava na lista desde o primeiro dia da nossa primeira reunião. Só que ficou para depois, porque a gente falou, não desmerecendo os colegas que vieram antes, mas a gente tem uns que a gente falou assim, não, esse aqui deixa um pouquinho mais, porque a gente tem que estar mais treinadinho, né? Então, por isso que demorou, né? Então, mas foi ótimo, foi excelente e é um prazer enorme é, tê-lo abrindo o nosso ano, né? Então, muito obrigado mesmo. E Hugo, para fechar, se você quiser compartilhar algum caso, se vier em mente algum caso aí interessante sobre, senão depois você manda pra gente e a gente põe lá. Que é A assim, né? gente pode Lembrar pôr assim. a gente pode pôr no Instagram, nos nossos stories, depois sobre o tema, a gente pode pôr um caso clínico. Eu acho que é uma boa ideia, Sabe, né? algo que talvez, caso clínico é sempre legal, a gente pode arrumar, não tem problema, mas falar do novo cálculo que Pois é. 2025 aí o Lully. Sim. Estávamos falando sobre ele antes de Isso você entrar. agora, antes de você entrar aqui. Fala Então, sobre falar esse do cálculo, por favor. tartarato de cálcio, né? Qual que é o nome? Tartarato de cálcio. Mas Então vamos aproveitar para você falar dele rapidinho. Pode ele ser, tem, pode ele ser. tem um nome mais completo, não tem? Calma. Tartarato de cálcio tetraidratado. Bonito. Esse nome é bonito. É bonito, né? Não pode confundir com tártaro, né? Que os dentistas não podem ouvir a gente falar tártaro, tartarectomia. Nossa senhora, os caras matar a gente. Mas esse cálculo eu ainda não vi. Ele é novidade para mim. Então, saiu em 2025 um artigo do Lulich, tinha que ser dele, né? Associando a dieta, né? Dieta, inclusive dieta renal, tá? Com a formação desse cálculo, o tartarato de cálcio tetraidratado, tá? Não é muito prevalente, né? Eles fizeram um estudo de prevalência. Desculpa, os números eles não podem ser tão específicos assim, porque eu não lembro tanto de cabeça, mas mais de 300 mil cálculos, tá? E o tartarato de cálcio apareceu em tipo 0,0 alguma coisa por cento. Então, é raro, né? Até o momento é raro. E eu me lembro que tinha nessas amostras 2 cachorros que viviam no Brasil, tá? 2 cachorros que viviam no Brasil. Então não é uma coisa que é só lá deles, né? Era raça específica? Eu não cheguei a ler o estudo, pode puxar meu orelha. Mas é raça específica, alguma coisa raça assim? específica? Fêmea, macho? Não, Então, não lembro também. eu não lembro se eles falaram de raças, eu não vou lembrar, mas tipo, o Shih Tzu eu lembro que tava. Sobre isso também. Shih Tzu tava, né? Schnauzer também tava, mas Shih Tzu e Schnauzer forma muita pedra mesmo, até de outras formas, né? outras constituições, mas muito em macho. Muito em macho, tá? E esse cálculo, ele está associado à ingestão de tartarato. E o tartarato, ele está muito em dieta e em suplementos, tá? E aí quando você vai ver o que é o tartarato,
o sais de tartarato, ele, por exemplo, está na uva. Está na uva, então ele está no vinho. No vinho. Quando o vinho fica cristalizado, sabe? Uhum. É a precipitação desses sais de tartarato. Ele está em aditivos da indústria alimentar, em medicamentos, né, os sais de tartarato. Tinha outras frutas. Está em banana, está em... Agora a outra eu não vou lembrar, mas banana, uva e tinha mais uma. Ou seja, é um sal tanto que naturalmente está em fruta, mas pode ser colocado em alimentos processados. Esses sais de tartarato, né? Uhum. E aí eles viram a associação, então, com dieta e suplemento. Tá? Por exemplo, um medicamento que eles viram muito os pacientes estarem usando e tinha esse cálculo de tartarato de cálcio, era a capromorelina. Quem que é a capromorelina? Vocês lembram? Eu ia O Eu falar Elura. lembro, mas não lembro. Eu ia O falar alguma Elura. coisa de ômega. O Elura, que é? O Elura. O Elura, Elura. Elura. Pura. Sim. Estimulante, né? Apetite. E também em medicamentos que são utilizados para controle de coceira, prurido, à base de trimeprazina. Ou seja, olha só que interessante. Pode estar tanto em comida quanto em medicamentos. E os animais podem ter esse tipo de pedra, né? Tartarato de cálcio. E aí uma coisa que me chamou muita atenção. Dietas renais, que esses pacientes que formou essa pedra e estavam comendo dieta renal, tinha muita colina, essa substância, colina bitartarato. E o próprio artigo fala, você está usando uma dieta para uma doença crônica para ter benefício, mas ela pode predispor a outro tipo de doença, a urolitise, Uhum. por ter esse produto, o bitartarato o colina bitartarato, né? Então, algo para chamar a atenção aí e mostrar para a gente mais uma vez o quanto a dieta influencia na formação de pedra, né? Até nessa diferentona que, por enquanto, é baixa a incidência. Será que vai continuar? 2 cães no Brasil. Então, nós como nefro e uro que somos, né, na rotina clínica, temos que nos atentar a começar a olhar rótulo das coisas e ver se tem esses sais de tartarato Uhum. de cálcio aí. E quem gosta de tomar muito vinho, cuidado, tem que beber água porque o vinho pode ter isso. Eu tô lascada. É, Foi legal, eu até coloquei já nas aulas de pós, porque é de 2025, né? Então A gente viu, a gente tá de olho em tudo. só que não. Tô brincando, a gente viu assim, a gente tá até com um print seu com o cálculo. Eu falei, gente, eu vou falar o nome desse negócio aqui, eu vou ficar na metade do nome. Não consigo. Bom, é só você lembrar do tártaro, mas é Ah, tartarato de cálcio. Tatarato. Legal. Tartarato de cálcio. Muito Hugo, bom. então, muito obrigada mais uma vez. Você voltará, tenha certeza disso. Pócio volta. Foi demais, viu? Isso aí. Muito, 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 muito obrigada. Sempre é incrível te ouvir falar. É bom que a gente todo mundo aprendendo junto. E pra gente esse podcast está sendo isso, né? Porque a gente está aprendendo junto, e é um momento que também a gente para dar uma estudada de novo, né? Que a gente sai um pouquinho da aula, a gente está ali sempre nos congressos e tudo, mas também sempre revivendo com esse podcast. Então, sempre incrível te ouvir falar um pouquinho. Que E nos isso. vemos todos em Campinas. Sim. Isso aí. Fiquei em E para casa. quem nunca foi no congresso, vá, que é muito bom. É bom. Também tem o de maio, né? Faz aí a propaganda, Hugo, por Julho, favor. né? Junho? Maio é aqui em Goiânia. Maio é aqui em Então, Goiânia, só calma. que é o CBA. Ai, a Né? Uma data tá coisa. muito maluca na minha cabeça. De junho, É. que é do Rio. O de julho,
que eu acredito que vocês todos já estão inscritos, né? Se não estiverem, eu não vou nem falar nada, Eu ainda né? não. Ah, não? Você teve Não. coragem de falar isso para mim nessa altura do campeonato, senhora Franciele Vai dar certo. Garcia? Vai dar certo. No final dá certo. Então, nós teremos o segundo SINUV, que é o Congresso Internacional de Nefrologia e Urologia Veterinárias, com presença de 3 palestrantes internacionais, 2 integrantes da AIRES, e a Parks é um fenômeno aí na nefrologia internacional, vai valer muito a pena. A gente já fez a primeira edição, a gente está repetindo, né, com a mesma filosofia. Todo mundo gostou do primeiro, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então tem os internacionais, tem os brasileiros, né, trazendo aí, inclusive, nós vamos trazer temas que vocês mesmos nos pediram nos eventos que a gente fazia, aquelas enquetes. Então a gente está trazendo as palestras que vocês pediram, né? Vai ser em São Paulo, 1, 2 e 3 de julho. Para mais informações, só vocês perguntarem aí para esses caras aqui que eles vão no Insta aí orientar como que vocês fazem, mas tem no Insta do CBNuve e no próprio Sinuve com C, tem também no Instagram, só vocês procurarem. Aproveite, vai aumentar o valor. É assim que acontece, as pessoas sempre deixam para a última hora e falam, ah, mas agora tá caro, mas por que você não comprou barato então? Eu espero para E, gastar dinheiro mesmo. Eu gosto de fazer isso. né, senhora É Franciele? dinheiro para vocês. Mas vai ter o de Campinas, como vocês falaram, e o de São Paulo, que a gente tem que participar, estaremos lá. E muito obrigado pelo convite. Quem fica mais feliz sou eu, né? Por vocês que estão junto conosco, nos ajudando a continuar com a Nefro, fazer isso aqui. Para mim, vocês têm noção a felicidade que eu fico. E obrigado por confiar, né, na minha condução desses assuntos. Vocês sabem que vocês podem contar comigo sempre que vocês precisarem, porque vocês precisam tocar essa nefrologia, né? E olha Como a o Daniel importância falou, de um congresso, hein? Que a gente se conheceu e veio o podcast pelo congresso de Campinas. justamente, justamente. Então, como o Daniel falou, né? Eu já estou ficando velho, né, Daniel? Então, a nefro, ela precisa continuar, né? O Júlio, ó, tá vendo aí o Júlio, o que que ele fez, o que que a gente agora está fazendo juntos, nós todos estamos juntos. Parabéns pelo esforço, não é fácil, a gente sabe, né? Esses projetos, mas vale a pena. E é isso, gostei muito. Sempre que vocês precisarem, pode me chamar. Obrigada. Ok, Obrigada. Beleza? Boa noite para vocês. beleza.